Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 ao 44. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Senhor Deus, rogamos que a sua grande misericórdia possa envolver cada um de nós enquanto te adoramos. Que o Senhor fale conosco, opere em cada coração através da simplicidade da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A mensagem de hoje será intitulada Uma Coisinha. Sempre quando Deus opera, Ele o faz de uma maneira singela, que as pessoas não dão conta de perceber aquela manifestação de Deus. Aqui com Elias vemos a mesma coisa. Não foi um grande movimento, não foi um grande sinal, mas Elias precisava apenas de um sinal. E ele disse para seu moço: enquanto eu oro, você olha para a banda do mar. E ao ver o sinal, você me avisa. O rapaz foi lá, olhou e não viu nada. Logo ele disse para voltar novamente, porque era para ver o sinal. Não importa que tamanho, mas ele teria que ver um sinal. E ele voltou 7 vezes. Na 7ª vez, ele viu o sinal, que era uma pequena nuvem do tamanho de uma mão. Agora, fazia 3 anos e meio que não chovia. O que valia uma nuvem do tamanho de uma mão? Mas para Elias era o suficiente. Um pequeno sinal, uma pequena coisinha, era o suficiente. Hoje buscamos grandes sinais, mas se tivermos a luz de Deus, nós vamos estar olhando para aquele pequeno sinal, aquela coisinha insignificante que Deus está falando através daquele sinal. Então aquela nuvem pequena era o sinal para Elias. Ele disse para o moço: desce e avisa a Acabe para ele aparelhar seu carro, porque vai vir uma grande chuva. Uma pequena nuvem
para o profeta era um sinal de uma grande chuva que ia cair. Então, irmãos, quando Deus manifesta, sempre é em pequena coisa. Não espere Deus num grande homem, numa grande igreja. Não aguarde Deus assim, porque Deus está escondido dos grandes homens, dos intelectuais, das grandes igrejas. Deus está escondido em gente simples. E que esta pessoa simples seja você hoje, onde Deus está escondido. Em cada época ele escondeu em pessoas pequenas, simples. Ele escondeu no simples Zaqueu, ele escondeu na prostituta Maria Madalena, na samaritana, ele escondeu até no ladrão. Lá na cruz, ele estava ali, escondido. E ninguém via Jesus como devia ser visto, e o ladrão viu, porque Deus estava escondido naquela simplicidade, tanto do Calvário, como de um malvado homem, que era o ladrão. Não importa o que você fez na vida, quando o sangue te regenera, te limpa, você está limpo para sempre. Isto é, uma vez salvo, salvo para sempre. E se Deus te viu salvo, você nunca poderá ser um perdido. Você é esta pessoa salva. Vamos começar aqui onde devemos extrair e onde extrair este título. O primeiro selo, parágrafo 28. Aqui vou deixar cair uma coisinha. Certo? É o irmão Brana dizendo, eu vou deixar cair uma coisinha. Irmãos, a gente tem que dar graças a Deus, porque não são muitas coisas que irmão Brana deixou cair. Mas ele deixou cair uma coisinha do sétimo selo, uma coisinha da terceira etapa, uma coisinha dos 7 trovões. E para mim é o suficiente. Se não tivesse esta coisinha, eu não teria como te dizer, como pregar o que vou pregar. Mas por que eu vou pregar assim? Porque tem uma coisinha. Tem um pequeno sinal, uma pequena nuvem. E o irmão Brana diz, vou deixar cair uma coisinha. E eu estou aqui catando esta coisinha. Aquela mulher disse, mas nós também comemos das migalhas, dessas coisinhas que caem da mesa de seus senhores. E na verdade, ela foi abençoada porque ela humilhou e catou aquela coisinha e comeu. Era a palavra de Jesus naquele dia. Não se pode deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela não importou que Jesus a chamou de cachorrinha, o que é um termo muito pejorativo, doloroso para uma mulher. Mas ele disse e ela se humilhou. E diz mais, os cachorrinhos também comem das migalhas, de pequenas coisas, que caem da mesa de seus senhores. E ali, Jesus teve que dizer, grande é a tua fé. É para quem pode, para quem consegue captar as mínimas coisas que Deus faz. Quando você pode ver Deus nas pequenas, você estará nas grandes, porque Deus se esconde e se revela em coisas pequenas. Amém? Agora, o irmão Brana continua aqui no parágrafo 28 do primeiro selo. Aqui vou deixar cair uma coisinha. E se alguém chega a escutar isto pela fita ou por outro meio qualquer, qualquer homem pode falar o que lhe agradar. Cada um tem o direito de pregar o que for a sua convicção. Porém, se um ministro não quer estas coisas entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. Agora, isso daqui é palavra de profeta.
Irmão Branham estava clareando as coisas, porque ele estava pregando a mensagem que os selos, para ser revelado, o Cordeiro tinha que sair do trono. Ele diz aqui no parágrafo 27. Seria revelado mais adiante o selo. Quando o Cordeiro saísse do trono do Pai, como intercessor e redentor semelhante. E falando sobre isso, ele diz, vou deixar cair uma coisinha. E esta coisinha faz parte dos 7 selos, faz parte dos 7 trovões, faz parte da terceira etapa. Vou deixar cair uma coisinha. Não é grande coisa não, uma coisinha. Mas esta mensagem que o irmão Branham está dizendo aqui, porém, se um ministro, ele não estava falando a um membro da igreja, mas ele estava falando aos ministros. Ele disse, se um ministro não quer estas coisas entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. Agora, meus irmãos, esse povo, esses ministros, eles são obedientes ao profeta. Esses ministros são obedientes. Tem ministros na mensagem hoje obedientes ao profeta. O profeta diz, se você não quer que sua gente ouça essas coisas, diga-lhes para eles não tomar isso. E eles são tão obedientes ao profeta que eles estão dizendo para o povo, não escute estes CDs. Não escute sobre os selos, sobre os trovões, sobre a terceira etapa que este homem está pregando. Esses pastores são obedientes ao profeta, mas da parte negativa. Esse é o negativo. Se você não quer estas coisas entre sua gente, diga-lhes para eles não ouvir isto. E os pregadores estão nos púlpitos dizendo, não escute esses CDs. E eles estão certos. Eles estão obedecendo o profeta. O profeta diz, se você não quer que o seu povo ouça, diga para o povo não ouvir. Agora, quem foi que pregou? Foi o profeta. Mas para quem são estas coisas? Diz o irmão Branham, porém, se um ministro não quer estas coisas entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. Porém, isto aqui é para o povo ao qual tenho sido enviado a falar. Isso daqui não é para quem está mandando quebrar CD. Isso daqui não é para quem está dizendo ao povo, não ouça essa pregação. Isso daqui, a mensagem do profeta, é para o povo ao qual o profeta foi enviado. E eu creio que William Branham foi enviado para mim. Foi enviado para você? Isto é importante. Então, para nós, podemos captar esta coisinha e comer. Vou deixar cair uma coisinha. Amém. Por isso tenho que revelar o que é a verdade. Agora, estas verdades tinham que ser reveladas e só poderiam ser reveladas conforme está no primeiro selo, parágrafo 30. Ele diz, estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão com o Pai. Ele já avisou quando é que os selos vão ser revelados. Quando que esta coisinha que eu deixei cair, vocês vão ficar sabendo. Quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão com o Pai. Isto está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com os selos e os abre e os mostra ao fim da era. Quando? Quando a intercessão tem cessado. E as eras da igreja têm terminado. Amém? Então aqui está tudo completo, irmãos, o quadro. Porque você tem que fazer o quadro vir, como o irmão Branham mostra, você tem que fazer o quadro vir, não é de qualquer jeito que você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia fazendo o quadro vir. O trinitariano, ele lê a Bíblia e faz o quadro da Trindade vir. Quando ele lê a Bíblia, ele lê exatamente os versículos que mostra
3 ofícios e eles usam como Santíssima Trindade. Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eles tomam exatamente isto para provar sua doutrina. Outros da dualidade usam a mesma coisa, porque são versículos que provam, faz um quadro vir, mas um quadro que a pessoa não tem revelação. E o irmão Branham diz, você não lê a Bíblia assim. Você lê a Bíblia fazendo o quadro vir. E esse quadro não está na linha. O quadro que você faz vir, ele está nas entrelinhas. Ele diz aqui na mensagem, a Festa das Trombetas 261. Agora, eu sei que isso te choca um pouquinho agora. Mas recorde, apenas para que você tenha certeza que sabe agora, você não lê a Bíblia assim. Você lê nas entrelinhas. A revelação da Bíblia, irmãos, não está nas linhas. A revelação da Bíblia está nas entrelinhas. Você tem que ler a Bíblia fazendo o quadro vir. Toma o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se o Antigo Testamento há um só Senhor, no Novo Testamento não pode ter segundo Senhor. Aquele Senhor do Antigo Testamento é o mesmo Senhor do Novo Testamento. Aí você faz o quadro vir. Que quadro? O quadro de um Deus. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo que o profeta pregou, ele mostra a deidade completa ali. Ele diz, Pai é Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo Cristo. Como o irmão Branham fez isso? Ele fez o quadro vir. Porque ele tinha que tomar o Antigo Testamento e trazer para o Novo Testamento para que formasse um só Deus. Não 2, nem 3, mas um só Deus. Então ele fez o quadro vir. Agora você tem que tomar as mensagens do irmão Branham e fazer o quadro vir. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á o segredo, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos profetas, seus servos. Você tem que fazer o quadro vir. Que quadro? Que este 7º mensageiro revelou o que a Bíblia diz que ele revelaria. Ele foi comissionado para isso. Então leia a mensagem fazendo aquele quadro chegar. Hoje nós pegamos a mensagem e nós não esperamos o irmão Branham para revelar. Por quê? Porque entendemos a entrelinha. Você viu na entrelinha, o irmão Branham disse, quando eu escrevo uma carta para minha esposa, ela lê a carta, mas tem coisa que eu não escrevi e que eu queria dizer para ela. Mas a hora que ela lê a carta, ela lê as linhas e lê também as entrelinhas, o que eu queria dizer. Aleluia. Assim é a Bíblia. Você lê as linhas e logo você vê as entrelinhas, o que Deus quer falar com você. Você lê a mensagem do William Branham nas linhas, e nas linhas você pode ler o 6º selo. Ele nos revelou 6 selos. Você lê nas linhas. Mas nas entrelinhas, que é a revelação, você diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele ia revelar o mistério. E o mistério não é 6 selos, o mistério é o 7º. Então ele veio para revelar os 7 selos. Aí você faz o quadro chegar. Aí você forma um profeta e não o 8º. Você forma um profeta, o 7º, com a revelação da palavra para nós naquela hora. Somente uma coisinha. Não precisa de muita coisa. É uma coisinha só. Irmão Branham deixou cair uma coisinha e hoje eu digo, meu Deus, muito obrigado por essa coisinha que o irmão Branham deixou cair. Porque se ele não deixasse cair uma coisinha, eu não poderia te dizer o que eu estou dizendo, nem que vou dizer. Mas por que eu digo? Porque ele deixou cair uma coisinha. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ver alguma coisa aqui. O que ele deixou cair, uma coisinha dos 7 trovões. Uma coisinha só. Agora, o que eu estou lendo para vocês
É tudo conhecido de vocês. Só mudamos o título, uma coisinha. Mas vocês já ouviram todos esses parágrafos. Mas aqui tem mais esta. Uma coisinha que ele deixou cair. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas ele diz, eu vou deixar cair uma coisinha. É a mesma coisa de dizer, Deus falou para mim não falar para vocês tudo. Mas eu vou deixar cair uma coisinha. E o eleito capta essa coisinha. Os outros não encontram a coisinha. E o eleito vai lá e em cima. Isso daqui ele deixou cair. Então quando eu vejo isso daqui, eu não discuto. Eu não espero o irmão Brana para revelar mais coisa alguma. Porque tem uma coisinha. Um grande homem que andou com o irmão Brana chegou a dizer, tem alguém que diz que sabe que os trovões foram revelados. Diga para eles me dizer o que foram que os trovões falaram. Eu não andei com o irmão Brana, eu não cacei com o irmão Brana. Mas eu não preciso que ninguém me diga o que os trovões falaram. Eu só preciso de um profeta para falar para mim o que os trovões falaram. E eu vou e pego aquela coisinha e digo, é isso. Não preciso de grandes homens. Eu preciso de um profeta para falar isso. E eu encontrei essa coisinha, por isso eu digo, se alguém quer saber o que os trovões disseram, eu vou te dizer agora. Aí a hora que eu li, eu falei, não, mas eu já sabia. E por que você não crê? Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78, pergunta 21ª e. A pergunta foi esta. Tem os 7 trovões, os quais se igualam, 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Oh, meu Deus, muito obrigado por esta coisinha que ele deixou cair aqui. Se eu não tivesse esta coisinha, este parágrafo 78, de perguntas e respostas número 4, então eu não saberia, mas ele deixou cair uma coisinha. Aí a resposta da pergunta é, não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. O que você quer mais? Você quer saber a voz dos trovões? Escuta o William Brana pregar o primeiro selo. Você escuta o primeiro trovão. O segundo selo. É o William Brana que diz aqui, ó, nos 7 selos foram revelados. Deixa eu dizer, não serão revelados mais. Nos 7 selos foram. Isso é passado. Em 64, o William Brana deixou cair essa coisinha, porque o povo não pega. É uma coisinha. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. E é tão claro que ele continua aqui, ó. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele disse, porém, o 7º anjo, nos dias de seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. Mas quem é o 7º anjo, irmão Brana? E o 7º anjo é um mensageiro da 7ª era da igreja. E quem foi o mensageiro? Pergunta para o povo que andou com o irmão Brana. Para quem espera o irmão Brana ressuscitar para revelar trovões, pergunta para eles, quem foi o 7º anjo? Eles vão dizer para você, foi o William Brana. E quem é que o William Brana está dizendo aqui que ia revelar os trovões? O 7º anjo. E se ele foi o 7º anjo, e é ele quem diz que foram revelados os trovões nos 7 selos. Gente, vocês querem saber o que os trovões falaram? Leia os selos.
Ao começar a ler os selos, já lá para o comecinho dos selos, você vai escutar a voz do trovão dizendo. Quer que eu leia? Fica mais fácil, né? Escutar a voz do trovão dizendo. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, eles querem até parar aqui e dizer que não foi aberto completamente, ignorantes. Se não foi aberto completamente, William Branham não foi o sétimo anjo. E o sétimo anjo foi o sétimo anjo da sétima era da igreja. E depois de ser sétimo anjo da sétima era da igreja, ele foi sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Depois de ser sétimo anjo de Apocalipse 3, 14 a 22, ele foi sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Ele já cumpriu seu ministério. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa. Você quer saber o que foi que os trovões disseram? Que quando os selos fossem abertos, o tempo da intercessão cessava. Quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. E ele vem reclamar nós através da abertura dos selos. Os selos, diz irmão Branham, que é uma chamada de nomes. Amém? Ele diz, é uma chamada de nomes. E você tem que tomar isto e crer nisso daqui. Amém? Escute. Ele é o mediador entre Deus e os homens, porém, quando sucede a verdadeira revelação quanto aos selos, quando se começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Isto é conforme a palavra, não é conforme o que diz só William Branham sem Bíblia, mas William Branham assim diz o Senhor. É conforme a palavra. Assim vimos ontem à noite. Que foi ontem à noite? Foi a pregação do intervalo, da brecha. E na brecha ele mostrou o que o Redentor tinha feito. E que agora ele vinha para tomar o livro e convertia em leão, parágrafo 105. Tradução de Goiânia, o intervalo. Agora aqui no parágrafo 24, eu estou lendo o primeiro selo, onde ele diz, ele veio do meio do trono e tomou o livro. Ele não vai vir, ele veio do meio do trono e tomou o livro, ele então já não é mediador, pois mesmo ali o chamaram leão, e esse é o rei, por isso já não é mediador. Quando ele toma o livro, ele não é mediador, porque agora ele é rei dos santos, ele é rei do seu corpo, ele reina em nós. Aleluia. Bom, essas coisas são tão tremendas, tão boas, mas eles querem saber o que falaram os trovões. Os trovões, o primeiro trovão me disse, ele não é mais cordeiro. Isso foi o que o trovão falou. No primeiro selo, ele não é mais mediador, ele é leão. Você não sabia? Fique sabendo então. Esta é a voz do trovão. Por isso, irmão Branham diz, nos 7 selos foram revelados, disso se tratava os trovões. Aleluia. Eu vejo uma coisinha dessa, eu não sei o que fazer, porque não dá para me correr aqui na igreja. O que as pessoas querem? Eles querem que aconteça mais coisas? Não, já aconteceu. Deus está esperando você crer. Fica aí incrédulo, eu quero saber. Quem é que está pregando aí que os trovões foram revelados? Me diga o que os trovões falaram. Eu estou te respondendo, meu grande irmão. O trovão no primeiro selo diz, o Cordeiro saiu do trono. É o Cordeiro saindo do trono. Isso aqui é o trovão falando, é o primeiro selo. Porque o trovão falou dentro do primeiro selo.
Mas você sabe, tem coisas que eles não sabem, quem andou com o irmão Branham não sabe, e nós conseguimos ver, você conseguiu ver. Alimento espiritual em seu devido tempo. Parágrafo 79. Irmão Branham fala sobre isso porque, senhores, é esse o tempo. O irmão Branham disse que havia 7 de fora, 7 selos e 7 no reverso do livro. E esse povo prega, senhores, esse o tempo, até hoje assim. Irmão Branham já consertou isso em alimento espiritual, em seu devido tempo, parágrafo 79. Ele chega ao ponto de dizer, eu pensava que estava selado no reverso do livro, mas não pode, porque não pode aumentar nem diminuir. Ele corrigiu isso. Isso é um trovão, isso é a voz do trovão. Isso foi o que o trovão disse. Dentro do primeiro selo, olha, foi um barulho tão grande dentro do primeiro selo, porque aconteceu tudo. O primeiro selo parece ser um resumo dos 7 selos. Falou tudo. Falou de intercessão, falou de cordeiro, falou de leão, falou de redentor, falou que declarou os nomes. A chamada de nome quando abriu os selos, está tudo ali. Por quê? Porque quando foi para abrir o primeiro selo, o animal que apareceu para dizer, vem e vê, era um leão. Era um leão que apareceu e disse, vem e vê. E quando William Branham foi e viu, porque vem e vê, João foi e viu. Ele viu um cavalo, ele viu um cavaleiro. Um cavalo branco, um cavaleiro. Mas ele não entendeu muito aquilo. Mas isto era para ser revelado nos dias da voz do 7º anjo, terceiro selo, 26 e 27. Lá ele não sabia. Mas agora, quando William Branham foi e olhou, e havendo o cordeiro aberto, o primeiro selo, o leão diz, vem e vê. João viu, mas não entendeu. Porque ele não podia entender naquele dia. Esse selo foi aberto, mas não foi entendido. O segundo selo foi aberto, mas não foi entendido. O terceiro selo foi aberto, mas não foi entendido. O quarto selo foi aberto, mas não foi entendido. O quinto selo, o sexto selo foram abertos, mas não foi entendido. O 7º selo foi aberto, mas não foi entendido. Porque foi o cordeiro que abriu. E no terceiro selo, 26 e 27, o irmão Branham diz que quando abre o selo, não se sabe muito com respeito quando está abrindo. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Agora, nos dias da voz do 7º anjo, a coisa era tão tremenda, porque já tinha soado 7 trovões, que eram os 6 selos, e o 7º estava ali soando. 7 selos, 7 trovões. 7 eras, e a coisa era tão complexa, que o mensageiro do dia, ele chegou a deixar isso para nós, no 7º selo, 162, ele diz assim, isso daqui é uma coisinha que ele deixa cair também no 7º selo, ele nos tem revelado os 6 selos, porém não diz nada do 7º. Ele não podia falar do 7º. Ele diz em outras mensagens, aqui mesmo ele diz no 7º selo, o 7º é a vinda do Senhor. E ninguém sabe, ninguém pode saber, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. E ali estava William Branham dizendo, ele nos revelou 6 selos, porém não diz nada do 7º. Vamos escutar o que o William Branham diz aqui. O selo do tempo do fim. O que é o 7º selo? É um selo, hein? Do tempo do fim. O 7º selo é o selo do tempo do fim. Quando começa algo completamente secreto. Você quer que todo mundo fique sabendo? Não! O 7º selo é o selo do tempo do fim, quando começa algo secreto. Começou quando estava abrindo o 7º selo.
152 do sétimo selo, irmão Branham diz, aquele sétimo anjo, daquela pirâmide de anjos, ele é quem tem o sétimo selo. No parágrafo 201 do sétimo selo, irmão Branham diz, e aquele sétimo anjo voou para mim, não para o oitavo, mas voou para mim, para William Branham, para o sétimo. Quem era então o sétimo selo? Era o sétimo anjo celestial, ele tinha aquele sétimo selo. Mas voou para quem? Voou para o sétimo anjo terreal. Voou para mim, diz o profeta. Voou para ele. Agora a coisa era tão simples, porque é Deus em simplicidade, Deus deixando cair uma migalha para nós. Deixar cair uma coisinha. Eu vou deixar cair uma coisinha para você. Muito obrigado, Senhor. Porque deixou cair essa coisinha aqui. O sétimo selo é o selo do tempo do fim, e ele abre assim, quando começa algo completamente secreto. As pessoas não veem, é uma coisinha isso daqui. Aconteceu no tempo do irmão Branham, porque ali estava o sétimo selo em carne, ossos, sangue. Você pode dizer, você é doido. Mas eu gosto dessas loucuras. Porque o irmão Branham, estou fazendo o quadro vir. Sétimo selo, 152. Vou repetir. Aquele sétimo anjo tinha o sétimo selo. Sétimo selo, 201. Aquele sétimo anjo que tinha o sétimo selo voou para mim, que era o William Branham, o sétimo anjo e sétimo selo em carne. Voou para mim. Aleluia. Que coisa gostosa. Você apalpa o sétimo selo. Você falava com o sétimo selo. O silêncio. Olha o silêncio. Porque ninguém entendeu. Olha o silêncio, porque eles não perceberam que ele veio naquela nuvem. Cristo veio naquela nuvem. E o irmão Branham diz, olha na nuvem, vira um pouquinho para a direita a foto e você vai ver o olho de Cristo, o nariz de Cristo, a boca de Cristo, ele olhando para baixo para nós. Parágrafo 10, ao nascer do sol. Isso é uma coisinha. Eles não conseguem ver isso daí, esta coisinha. Mas isso aqui é a coisinha do sétimo selo. Ele aconteceu secretamente. Quer ver o final? Porque o irmão Branham diz, foi revelado 6 selos, porém não diz nada do sétimo, o selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Porém, antes de conhecer isto, recorde que Apocalipse 10, de 1 a 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Vamos ver se o irmão Branham diz que nós estamos no tempo do fim, ou se estamos no começo, ou se vai esperar muita coisa ainda. Vamos ver. No final do parágrafo 162 do sétimo selo, ele diz assim, estamos no tempo do fim. Esse selo, esse sétimo selo, é o selo do tempo do fim, quando começa algo completamente em secreto a acontecer. E logo ele diz assim, isto é segundo a Bíblia, Apocalipse 10, 1 a 7. E que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. O sétimo anjo já veio, já pregou e já dorme no Senhor. Já está tudo revelado. Só falta você pegar essa coisinha, unir com a outra coisinha, com a outra coisinha e formar um quadro. Que quadro? Foi tudo revelado. Amém. Amém? Estamos no tempo do fim. A abertura do sétimo selo. O parágrafo 162 fala as duas coisas. Foram abertos 6 selos. Mas o sétimo selo é um selo do tempo do fim. E ele só seria aberto no tempo do fim. Com o mensageiro do fim. Apocalipse 10, de 1 a 7. E ele vem e completa o parágrafo dizendo, estamos no tempo do fim. Oh, Jesus. A abertura do sétimo selo. Se você diz que não foi aberto, William Branham está dizendo aqui que não foi, que foi. É só você formar o quadro. Pega o início do parágrafo, une com o final. O grito não aguenta.
Amém. Quando eu vejo essas coisinhas acontecendo, isso aqui é do sétimo selo. Muito bem. Vamos ver uma coisinha da terceira etapa? O que é a terceira etapa? Palavra falada. Terceira etapa, visão da tenda. Será que isso já aconteceu, irmão? Aconteceu, nós não ficamos sabendo. E todo mundo esperando. E o irmão Branham pregou até 64 e talvez meados ali, meses de 65, falando dessa tenda que deveria acontecer, que é a única coisa que não tinha acontecido. Mas vamos ver, quando estava quase no finalzinho, ele pega e deixa cair uma coisinha. Eu gosto disso aqui porque é tudo repetido, você quer ver? É tudo que você já sabe, mas é uma coisinha que ele deixou cair. Se ele não tivesse deixado cair esta coisinha, eu não saberia. 373, 374, Os Ungidos dos Últimos Dias, tradução de Goiânia, e 262, tradução da Voz de Deus. Isso é tão bom, porque na contracapa dessa mensagem, Os Ungidos dos Últimos Dias, traduzido pela Voz de Deus, na contracapa, você não precisa nem abrir a mensagem. Você pega a capa assim e vira para a contracapa. E ali eles deixaram. Vocês têm essa mensagem? Se alguém tem, eu não sei se tem aqui, essa mensagem, Os Ungidos, traduzido pela Voz de Deus. Irmãos, está na contracapa isto que vou ler aqui. Caçaram para o sétimo selo e não ficaram sabendo. Ouviram o sétimo selo pregar, o sétimo selo no púlpito, o sétimo selo gritando. Isso é mensagem do tempo do fim. Nos dias da voz do sétimo anjo será revelado, mas estamos no tempo do fim. Em outras palavras, olha para cá. Olha o sétimo selo. Olha ele aqui pregando. Mas por que não podiam ver? Olha aqui o primeiro selo. Creio que aqui mesmo, parágrafo 33 do primeiro selo. Por que não podia ver? É uma pequena coisa. Parágrafo 33 da tradução de Goiânia sobre os selos. Vamos dizer assim, não, tem que ser tradução só dos Estados Unidos. Se nós estivéssemos esperando nos Estados Unidos, nos 7 selos, nós não sabíamos nada até hoje. Graças a Deus pelos selos traduzidos por Goiânia. Amém. 33, você quer ver? É muito simples, por isso o povo não consegue ver. É uma coisinha. Parágrafo 33 do primeiro selo. Ele toma o livro, rompe os selos e mostra ao sétimo anjo, ao irmão Branham. Porque isto, os mistérios de Deus. O que são, irmão Branham? Os mistérios de Deus. E o que são os mistérios de Deus? Dia e hora, 7 trovões. São os mistérios de Deus. Que ninguém sabia nada. Então me diga onde está isso, irmão Branham. Os mistérios de Deus, o que é, irmão Branham? É unicamente, quer dizer, não tem mais nada. Não é parcialmente. Os mistérios de Deus é unicamente o ministério do sétimo anjo. Amém? Amém? Isso é uma pequena coisinha. William Branham era a pequena coisinha do sétimo selo aqui na terra, no púlpito, dormindo com a irmã Meda. No tempo desse ministério, ele estava ali, cumprindo na terra o sétimo selo, os 7 trovões. Porque ele era o sétimo trovão. Se há um sétimo selo, é porque há um sétimo trovão. E aquele sétimo trovão é porque não tinha que ser escrito, não podia ser escrito. Se tivesse escrito os trovões, o que eles disseram, sabe o que? Teríamos na Bíblia os 10 livros pregados por William Branham. Vocês estão me entendendo? Se João fosse escrever o que ele viu quando a voz soou dos 7 trovões e João foi proibido de escrever, se Deus tivesse permitido João escrever, João teria escrito os 10 livros pregados por William Branham, chamado A Revelação dos 7 Selos. Porque é dentro da revelação é que estão os trovões. Mas está aqui, mas ninguém viu.
É por isso que é mistério. É por isso que você procura uma voz do trovão e não enxerga, porque a voz do trovão está aqui dentro dessas mensagens. Você só de ler, se tiver revelação, vê assim, mas essa pequena coisinha é isso daqui. É o ministério do sétimo anjo. Uma pequena coisinha da terceira etapa. Olha, eu não espero visão da tenda mais. Alguém diz assim, mas me prova. Onde foi que isso aconteceu? Eu vou te provar agora. Se você quer crer, bem, não quer, amém. Mas eu vou te provar agora. Onde está? Porque o irmão Brana diz que a visão da tenda é da terceira etapa. O irmão Brana diz, porque a voz falou para ele, esta é a terceira etapa. Te encontrarei ali. E ele encontrou no parágrafo 190 e 191 de perguntas e respostas sobre os selos, o Espírito Santo, aquela voz, encontrou o irmão Brana ali. E falou para o irmão Brana. O irmão Brana foi claro em dizer isso assim. E aquela voz me encontrou, e aquela voz era Cristo, e me disse que quando o Cordeiro tomasse o livro e saísse do trono, ele não era mais mediador. Isso faz parte dos trovões. Isso é o soar do trovão. Que as pessoas querem saber a voz. A voz é isso, está escrito dentro dos selos. Amém? Então você quer saber? A terceira etapa tem palavra falada, que começou na casa da irmã Hatmuser, a palavra falada, mas terminou na abertura da palavra. A terceira etapa não foi só palavra falada. Palavra falada foi um início de algo que Deus quis realizar como sinal, um sinal dentro da casa de uma viúva. Que pequeno sinal. Que coisinha. Não foi no público. Foi dentro da casa de uma viúva. Pede o que quiser. Porque Deus está me dizendo agora para você pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Se não cair aqui, eu sou um falso profeta. Pede $1 milhão. Ela disse, poderia ser salvo meus 2 filhos, irmão Brana? Disse, sim, eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso daí foi início da terceira etapa. Final da terceira etapa é quando o irmão Brana diz isso, parágrafo 373, 374, desta mensagem, os ungidos dos últimos dias, tradução de Goiânia, e 262, tradução da voz de Deus. Notem, o mesmo dia, quando este mensageiro, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem, a primeira etapa, cura, segunda etapa, profetizando, terceira etapa, abertura da palavra, a revelação dos mistérios. O que foi a terceira etapa? A abertura da palavra, a revelação dos mistérios. 374, os ungidos. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem, guarda, essa é a pequena coisinha. É uma coisinha que o irmão Brana deixou cair da terceira etapa também. Vou deixar cair uma coisinha. Pega ela. Olha aqui. E recordem que a terceira etapa foi. Vamos dizer junto. A terceira etapa. Bem alto. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O vem. Irmãos, isso aqui para mim é tudo. É uma coisinha, mas é uma coisinha que ficou claro para todos nós. O cego escuta! E eu dizia, eu creio. Mandei isso. E gente que tem vista, lê e diz, não vejo. Mas o cego predestinado, ele diz, eu escuto essas coisas. Está escrito assim e assim é. Eu creio assim. Amém?
Isto aqui é a terceira etapa. Oh, mas espera lá, não cumpriu ainda a terceira etapa, que ele teria que orar pelos enfermos, entrava enfermo de um lado, saía curado do outro, entrava aqui coxo e saía liberto do outro lado. Eles estão esperando só sinais naturais. A terceira etapa foi. William Branham, o sétimo anjo, o mensageiro dos 7 selos e dos 7 trovões, porque ele é o mensageiro do 7º selo e do 7º trovão, ele é o mensageiro dessa terceira etapa, ele que está dizendo aqui, a terceira etapa foi. Agora procura a tradução da voz de Deus e veja se não está escrito assim também. A terceira etapa foi. A terceira etapa não virá. No 7º selo, irmão Branham diz, a terceira etapa, o que vem. No 7º selo, ele está dizendo a terceira etapa, o que vem, mas ele tinha que deixar cair essa coisinha. E antes de morrer, em 65, era a mesma coisa dele dizer aqui, eu vou deixar cair essa coisinha para vocês. Amém? Amém. Amém. Eu gosto muito disso. Aleluia. Ele deixou cair e eu catei essa coisinha. Tem mais coisa aqui do 7º selo que eu poderia ler para vocês, porque isto é uma tremenda ajuda. No 163, irmão Branham está dizendo assim, ó, do 7º selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sede humildes, sede humildes. Recordem que Deus opera em coisas pequenas. É uma pequena coisa. Vou deixar cair uma coisinha. Deus opera em coisas pequenas. Escuta, em verdade não me dava conta. William Branham pregando aqui o 7º selo, dizendo, quando eu preguei no domingo passado sobre Deus escondido e revelado em simplicidade, eu não me dava conta do que eu estava falando. Porque era Deus na simplicidade e a simplicidade estava falando no púlpito agora. Eu não me dava conta do que eu estava falando, porém agora o vejo bem. Ele pregou uma semana antes e ficou sabendo uma semana depois. Agora o vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada ali no Vaticano. Porém, vem como veio João Batista, vem como veio o nascimento de Nosso Senhor ali no estábulo. Faz o quadro vir, meu irmão. Faz o quadro vir. Completa o quadro. Completa esse quadro aqui, ó. Será tão humilde quando essas coisas acontecem. É como o nascimento de João, é como o nascimento do Senhor Jesus Cristo ali no estábulo. Vamos completar o quadro. É como o nascimento de William Branham lá numa pequena cabana de pau a pique. Faz o quadro chegar. Você diz, você está inventando. Isso é verdade. Isso aqui é verdade. É Deus em simplicidade. Eu não me dava conta do que eu estava falando, diz William Branham. Agora as pessoas lêem também não dão conta de aprender. Só que depois de uma semana ele diz, agora o vejo bem. E eles fazem 40 anos e tem que dizer, não vejo nada. E William Branham diz, agora o vejo bem. Amém. O podem ver? Amém? Olha, eu não marquei, mas quem sabe eu posso encontrar aqui para me encerrar o culto. Com o parágrafo 152, qual é a atração sobre a montanha? 152. Irmão Branham vai deixar tão claro. Deixa eu cair uma coisinha aqui também. E o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz do entardecer. Escuta. Deixou cair essa coisinha aqui. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? O tempo dos 7 trovões? É o tempo dos 7 selos? É o tempo da pedra de coroa? Senhores, é este o tempo da vinda do Senhor? Era só pergunta, era só interrogações. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo, mas agora é história. Já passou.
fica esperando alguma coisa acontecer. Diz, não, era uma profecia em 62. Dezembro de 62 era uma profecia, mas aqui em 64, quando ele pregou qual é a atração sobre a montanha, diz, irmãos, aquilo era uma profecia, mas agora não é, já virou história. Já virou história, 7 selos, 7 trovões, terceira etapa. Já virou história a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol. Agora tudo já passou, agora é história, a promessa está cumprida. Senhores, é esse o tempo. E qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a atração, Deus cumprindo sua palavra. O que ele disse, ele já cumpriu. Se você ficar esperando aí a visão da tenda cumprir, irmão Branham ressuscitar para isso, irmão Branham já disse para nós quando foi a terceira etapa, e ele disse também sobre a terceira etapa, ele disse que a visão da tenda era a terceira etapa. E agora ele está falando aqui o que é a terceira etapa. Foi! Então não fique esperando de uma forma natural, porque o irmão Branham queria a visão da tenda que fosse cumprida de uma forma natural. Ele queria alugar uma fazenda, um terreno, uma fazenda, e armar uma tenda e fazer um bom tempo de cura. Ele queria, mas depois Deus mostrou para ele o que é a visão da tenda. Diz, naquele quartinho, eu te encontrarei lá naquele quartinho. Aí vai em perguntas e respostas sobre o selo 190, naquele quartinho dos selos. Entra nesse quartinho manco e sai andando. Entra nesse quartinho cego, espiritual, que não enxerga os selos revelados e sai vendo. Entra nesse quartinho e sai do outro lado, sadio espiritualmente. Mas eles não entram no quartinho, eles não entram na terceira etapa. Senhor Jesus, eu não posso fazer mais nada, Senhor. Muitas vezes o que eu sei mais é gritar, eu não consigo falar nada. Eu consigo é só gritar, porque eu creio nessas coisas. Eu vejo isso, Senhor, como vejo essa palavra, como leio essa mensagem, como vejo essa Bíblia, como vejo esse povo. Eu vejo essas verdades, Senhor, e eles não conseguem ver. Meu Deus, obrigado pela coisinha que caiu para nós. O Senhor encontrou seu profeta no quartinho e disse, quando o Cordeiro toma o livro, ele não é mais mediador, porque acabou a intercessão. Senhor, e ali estava todo o cumprimento da terceira puxada. Estava tudo cumprido ali. Faça o meu irmão que não enxerga os trovões revelados dentro do 7 selos. Faz ele entrar nesse quartinho, Senhor, e sair do outro lado enxergando, pelo amor de Deus. Entra nesse quartinho agora. Você que não caminha direito na palavra, entra aqui, sai do outro lado caminhando certo, porque é isso que é a visão da tenda. Então entra e sai abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a luz da palavra, receba a luz da terceira etapa, através desta coisinha que você ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu Jesus vem quando eu estou só, é sabedor do meu sofrer e compreende os meus pesares. Sim, ele entende porque me quer. Meu Jesus vê o meu coração, oh, ele sabe o meu sofrer e satisfaz-me plenamente. Então está pronto a me socorrer. Quando o pecado atormentar-me e o céu azul escurecer, ele me ampara no caminho e diz baixinho, não está só. Meu Jesus vem